Oi, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Luísa, sou integrante do PIB de Física UFMG e hoje eu vou falar um pouquinho acerca de um trabalho realizado sobre o ensino da física no PIBID por meio da perspectiva de Vygotsky no ensino remoto. Bom, primeiramente, como integrante do PIBID, sei que ele apresenta objetivos relevantes, como aproximar a universidade e as escolas de ensino básico, aprimorar a formação de docentes no âmbito da educação básica e, no caso do ensino da física, em especial no ensino médio. Além disso, incentivar a prática de atividades revolucionárias voltadas no ensino em ciências. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, foi evidente que a área da educação teve que se reinventar para continuar com suas atividades, e assim surgiu o ensino remoto. Nele encontramos diversos desafios, como o afastamento entre alunos e professores e dificuldade de diálogo entre os pibidianos e os próprios estudantes. Tivemos então a ideia de realizar uma atividade que proporcionasse a participação e a interação dos alunos com os pibidianos. Fizemos então uma aula síncrona com a problematização realizada por meio de perguntas. Como nós gostaríamos que a aula baseasse na perspectiva de Vygotsky, é necessário entendermos e compreendermos qual era a visão acerca do ensino que esse autor propagava. Para ele, o desenvolvimento de cada estudante se dava como resultado de um processo histórico, cultural e social. Além disso, o uso da linguagem para a mediação era imprescindível, visto que esta proporcionava uma interação dos alunos com eles mesmos e uma interação dos alunos com o próprio professor. Vygotsky também dava uma relevância importante para o desenvolvimento da relação indivíduo e sociedade, visto que isso possibilita uma aproximação entre os conceitos de senso comum, aqueles adquiridos no nosso dia a dia, e os conceitos científicos, aqueles que são adquiridos na escola, como por exemplo. Além disso, para o autor, a aprendizagem era mais efetiva por aquilo que ele denominava como zona de desenvolvimento proximal, sendo ela, então, a distância entre o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, quando o indivíduo realizava uma determinada tarefa com ajuda, e o nível de desenvolvimento real, quando o indivíduo realizava aquela mesma tarefa, porém sozinho, o que provava o desenvolvimento do aluno em relação àquilo que ele estava praticando. Quando nós pibidianos levamos esses conceitos em consideração, foi possível efetivar alguns deles e incidir sobre a zona de desenvolvimento proximal dos alunos por meio da aula temática, com a temática gravidade. Bom, como já dito anteriormente, a gente tinha o intuito de realizar a aula problematizando por meio de perguntas. Isso aconteceu antes mesmo da aula começar, com os portfólios divulgados por nós pibidianos a respeito da aula, com perguntas que indagassem os próprios alunos a imaginar qual poderia ser a temática que seria trabalhada efetivamente, utilizando os conceitos de senso comum já adquiridos no dia a dia. Após a problematização, introduzimos então o que era a temática e fizemos uma interdisciplinariedade para eles enxergarem como aquele tema interferia no dia a dia de cada pessoa, além de falar e mostrar algumas curiosidades. Então, a fim de adentrar no nível de desenvolvimento real dos estudantes, ou seja, aquele nível que o estudante consegue realizar uma atividade que anteriormente foi realizada com ajuda, decidimos criar um quiz com perguntas que já tinham sido trabalhadas anteriormente na aula. A partir disso, então, a ideia era que nós, pibidianos, deixássemos de ter o papel dos agentes transmissores das informações e passássemos a atuar como mediadores, tendo a responsabilidade, portanto, de conhecer os nossos alunos. Então, o ensino pautado na visão de Vygotsky, portanto, configura um meio de ligação entre os alunos e a identidade sociocultural deles, e isso é realizado por meio dos graduandos. Refletindo a respeito das teorias do autor, acerca do desenvolvimento da aprendizagem no ambiente escolar, nos fez querer desenvolver, então, atividades experimentais presenciais, ou seja, no ensino presencial, e analisar qual seria o resultado do aprendizado dos alunos quando unirmos a atividade teórica junto com a prática. Agradeço em especial ao professor Igor Bernardes pela participação e pelo apoio, ao MFIS e ao PIB de Física da UFMG. Obrigada a todos e todas.